Fala, meu querido ouvinte, meu querido assistente, estou aqui de novo com vocês, eu sou o Diego Duda e hoje o nosso papo aqui dentro da caixinha, vamos pensar um pouquinho dentro da caixinha, é com o Juliano Simões da Central Server. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, você que está querendo entender como funciona esta beleza, esta maravilha, este inferno que se chama ChatGPT, você vai poder tirar algumas dúvidas com a gente aqui hoje. Esse podcast tem a parceria com a Acespro, então você que é empresário, você quer se associar a uma associação séria, entra no site da Acespro, conhece o pessoal lá, conversa com a galera, porque são muito legais, vale muito a pena você se associar à Acespro e ter aí acesso a muita gente, trocar ideia com muita gente legal, e é isso, tá bom? Então vamos começar o nosso podcast dentro da caixinha, rodou a vinheta. Muito bem, Juliano, prazer estar aqui com você, viu? Obrigadão, cara. Prazer é meu, obrigado pelo convite, agradeço a vocês, agradeço a Acespro pela oportunidade. A Acespro realmente é uma associação que proporciona muitas oportunidades para os seus associados ali e realmente essa é uma delas, vamos desfrutar aqui do nosso tempo juntos. Muito bom. Juliano, eu vou começar já para entender um pouquinho como é que é a tua empresa, Central Server. Conta para mim, o que faz a Central Server hoje? Há quanto tempo ela tá? Dá um briefingzão para nós aí. Ok, a Central Server tem 23 anos de jornada. Eu fundei a empresa junto com o meu sócio, o Rui, e desde então sempre com foco em levar as empresas para a internet, como se falava lá atrás, ou para a nuvem, como Sim, se fala hoje. Essas coisas de internet hoje em dia pegou, né, gente? Nossa senhora, hoje em dia... Quem não tem, não existe, né? Todo mundo usa, todo mundo é tocado por isso de alguma maneira, né? E o nosso papel é justamente ajudar as empresas a fazer o seu processo de transformação digital, a levar seus sistemas para a nuvem. Nós fornecemos infraestrutura, nós fornecemos a operação necessária para que o cliente possa usar essa tecnologia, tudo que tem por trás da nuvem hoje, sem precisar se especializar, sem precisar perder o seu foco. Porque isso hoje é muito importante. Toda empresa tem que valorizar muito o tempo das pessoas e valorizar muito o foco no seu mercado. A gente auxilia as empresas a usar a nuvem sem perder esse foco no seu dia a dia. Como é que era lá no início? Que tipo de serviço você prestava e o que mudou em 23 anos? Mudou muita coisa. Uma das coisas que ocorre com empresas do nosso setor, Diego, é basicamente uma especialização ao longo do tempo. Então, lá atrás, nós começamos com uma empresa de hospedagem de sites. É um provedor. Você tinha seu site, você precisava de e-mail, etc. Tipo um Hostinger, Exatamente, nessa linha. E durante muito tempo nós trabalhamos focados nisso, né? O que acontece? Dado um momento, os nossos clientes começam a crescer e a demandar uma estrutura mais corporativa para os seus sistemas. E nós, acompanhando essa jornada, começamos a fornecer serviços de data center, serviços de locação de servidores e etc. E aí teve uma virada de chave no meio desse caminho, que foi a tecnologia de virtualização. A partir de uns 10 anos, 13 anos atrás, começou a se popularizar a possibilidade de você poder pegar um servidor físico e transformar ele numa máquina virtual. E isso mudou tudo. Não, agora explica pra nós, que agora eu não entendi muita coisa. Pera aí, como é que funciona esse rolê? Vamos lá. Servidor físico. Eu tenho que ter um site no lugar, e existe um servidor físico, é um computador que tá lá não sei aonde, que a gente nunca sabe onde é que tá. Esse é o servidor físico. Isso, e ele pode estar dentro de um provedor, mas lá atrás era muito comum ele estar dentro das empresas, não é? A empresa tinha o seu data center interno, uma salinha, tinha a sua salinha, exatamente. E aí, quando você queria terceirizar essa infraestrutura, o que você tinha que fazer? Ou pegar aquele servidor e levar até um provedor de data center, ou você tinha que alugar um servidor nesse fornecedor. Entendi. A partir de um determinado ponto, foi possível pegar aquele servidor físico e converter ele para um servidor virtual. O servidor virtual nada mais é do que uma máquina que, na verdade, é um software. Mas ele se comporta como um servidor. Foi isso que proporcionou o nascimento das nuvens públicas. Então, quando hoje você fala da Amazon AWS, né, Amazon Web Services, ou fala da Microsoft, que tem a nuvem dela, ou do Google, que tem a nuvem dela, todos esses serviços de nuvens foram criados em cima de um conceito que a gente chama de virtualização, que é você transformar uma máquina física, na verdade agora, como é o nosso caso e de muitos provedores, em múltiplos servidores virtuais.
E isso dá uma economia de escala muito grande para as empresas, e a partir daí nós começamos a focar nesse segmento. Então, de lá para cá, de uns 10 anos para cá, a Central Server passou a ser um provedor de computação em nuvem corporativa. Aqueles produtos que a gente chama mais de varejo, a gente não fornece mais diretamente, temos parceiros que fornecem isso dentro do nosso ecossistema, mas nós basicamente fornecemos a infraestrutura e as operações que as empresas precisam para rodar seu sistema de ERP, de gerenciamento de vendas, de controle financeiro. Esse tipo de sistema que, via de regra, é um sistema de missão crítica, né? A empresa precisa dessas linhas, desses sistemas para a linha de negócio. Nós fornecemos a infraestrutura, ou se é dentro de uma nuvem pública, nós fornecemos a operação. Quando você fala que você oferece a infraestrutura, daí o servidor físico também, nesse sentido? Isso, na realidade, nós temos a infraestrutura física, mas graças à virtualização, o cliente consegue criar um servidor na nossa estrutura hoje em 5 minutos. Entendi. Então ele entra no nosso sistema e diz, olha, eu preciso de um banco de dados para minha aplicação. Em 5 minutos ele está com esse banco de dados provisionado e pode utilizar. Que massa! E aí, massa. Antigamente não, a gente tinha que comprar todo o rolê, fazer... Nossa! E qual é a vantagem, outra vantagem disso, que a gente chama de escalabilidade. O que é escalabilidade? A possibilidade de você pegar aquele servidor e dizer assim, olha, eu estou com um aumento de demanda, eu vou precisar de mais recurso aqui, preciso de mais memória, preciso aumentar o processamento, preciso expandir disco. Como que você fazia isso antigamente? Vamos fazer uma ordem de compra. Sim, vamos leva comprar, semanas, vamos instalar. Meses. Conosco leva 5, 10 minutos para você provisionar esse aumento de capacidade. Então, a gente diz assim, a nuvem ela é escalável, ela é sob demanda, você provisiona os recursos que você realmente vai precisar para a sua utilização e ela tem essa característica elástica, né? E é isso que veio a beneficiar e a gerar, basicamente hoje toda startup usa esse tipo de infraestrutura, né? Ela já nasce na nuvem, é o que a gente diz hoje em dia. Sim. E as empresas tradicionais, muitas delas já migraram para esse ambiente, nós auxiliamos nesse processo de migração, de trazer recursos que estão hoje dentro das empresas para a nuvem, ajudamos a operar, ou seja, ajudamos no processo de transformação digital, que para muitas empresas dá um ganho de agilidade, vai dar um ganho de mobilidade, né? Você não está dependendo mais de estar dentro da empresa para usar um sistema. Você pode estar em qualquer lugar, ele está na nuvem. E nós auxiliamos nesse processo. E como é que você está falando de uma coisa que é muito sensível para qualquer empresa, que é dado, Sim. né? Como é que eu sei que o meu dado vai estar seguro? Como é que eu tenho essa confiança em segurança nessa administração? Essa é uma excelente pergunta. Hoje, segurança ele é um conceito que ele é estruturado em camadas. Então, para você ter pensa numa corrente, né? Você tem vários elos ali. Se um elo daquela corrente estiver fraco, é ali que a coisa vai romper. Né? É uma coisa que eu falo, se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Isso, né? Justamente, né? A lei de Murphy atuando ali é justamente o que ocorre. Com segurança, você tem desde a camada de infraestrutura até a camada de operação dos softwares que rodam ali dentro, até os sistemas que são desenvolvidos ali, são camadas. E se eu quero ter segurança adequada, eu tenho que atuar em todas elas. Então, o que a gente diz, costuma dizer que é um modelo de responsabilidade compartilhada, segurança na nuvem. Você tem que entender qual é a segurança do seu fornecedor, do seu provedor, como que funciona a infraestrutura, quais são as boas práticas que são utilizadas, certificações e assim por diante. Você tem que ter um modelo de operação. Não adianta nada eu ter uma ótima infraestrutura e o desenvolvedor, por exemplo, não ter um bom controle das chaves de acesso. Porque daqui a pouco aquilo ali vaza e o sistema é invadido. É isso que eu tô pensando, porque né? eu tô imaginando que, como é um sistema de nuvem, eu posso acessar de qualquer lugar. Sim. Se você é irresponsável de alguma forma ou não cuida de alguma forma, você está deixando os dados da tua empresa abertos para quem quiser. Exatamente. Né? É exatamente isso que ocorre. Então, as boas práticas, elas têm que existir em todos esses níveis. Você tem um banco de dados, mas ele só é acessado pela sua aplicação. Por que eu vou deixar alguém da internet chegar nele? Então você configura regras, né? A gente chama de regras de segurança, firewall, todas essas coisas, para que ninguém chegue diretamente naquele dado, né? Somente o seu sistema. Acesso seguro, hoje a gente fala de home office, né? Então, o que aconteceu? Com o trabalho em home office, que hoje não volta mais, né?
todo mundo adotou o modelo, seja híbrido ou 100% home office muitas vezes, a área que pode ser explorada para uma tentativa de ataque, para uma invasão, aumentou muito. Antes era a área restrita ao ambiente da empresa. Sim. Hoje ela se estende até a casa daquele colaborador, daquele funcionário. E existem mecanismos de criação de VPN, né? Uma rede privada virtual, né? O VPN hoje é um termo mais conhecido, sim, mas ele basicamente dá um acesso seguro para um determinado recurso. Você implanta esse tipo de coisa para ganhar segurança. Então, não se pode pensar em segurança de uma maneira pontual. Ela tem que ser encarada como um modelo de múltiplas camadas, onde todo mundo tem um papel a desempenhar. E aquele que falhar é ali que vai ser o elo que vai romper. Eu já tive problema, não tem nada a ver, mas eu me lembrei de uma coisa. Eu tive problema de eu usar uma nuvem de uma empresa específica e tal, e um belo dia sumiu. Um belo dia sumiu. Como é que, assim, você está falando da segurança do ponto de vista de não invadir, de não entrar, dos dados não vazarem e não sei o quê. E como é que eu sei que o meu dado vai ficar lá, tá seguro, não vai ter problema, não vai sumir do dia para noite? Isso é super importante também, Diego. A gente pode melhorar nesse sentido e ter uma garantia de disponibilidade maior muito mais facilmente na nuvem do que numa estrutura interna. Uhum. Porque quando você está numa estrutura interna, normalmente você tem lá um servidor. Às vezes tem alguns discos, mas você tem pontos únicos de falha na sua infraestrutura. Quando você vai para a nuvem, você pode ter o que a gente chama de redundância. Uhum. E aí, até mesmo um servidor por completo, ele pode estar num data center, porque no fim do dia, na nuvem, a gente enxerga uma coisa muito vaga, mas o que existe são prédios com racks, com servidores. Sim. E você pode replicar dados de um data center para outro, ou de uma zona dentro da nuvem para outra. E com isso, se você imagina que você tem um desastre, um incêndio. Ano passado houve um incêndio num data center de nuvem enorme na Europa e perdeu-se tudo que tinha ali. Mas quem usou o modelo de nuvem adequadamente tinha cópia desse dado em outra zona ou em outra região. De tal sorte que você tem uma garantia ali, né, de que aquela informação vai estar disponível caso ocorra um evento muito grande. A gente costuma chamar isso de continuidade de negócios e recuperação de desastres. Essa é uma prática, também é uma boa prática. Você olhar para esse lado, esse é um outro item, por sinal, onde a gente ajuda as empresas a se estruturar. Entendi. E pelo que você falou, pelo que eu entendi, a grande maioria das vezes, quando ocorre algum vazamento, alguma invasão, algum problema, quem fez a caca foi uma pessoa. O problema normalmente é humano? E na maioria das vezes sim. Seja porque não se tomou as decisões corretas lá atrás, então não deixa de ser uma decisão humana, de não ter feito o dever de casa, seja porque mesmo aí com todo o mecanismo de segurança, foi lá e baixou um vírus no computador, e às vezes não faz isso intencionalmente, né? Sim. Mas abre uma porta para que haja uma invasão ou uma perda de dados. Com boas práticas, você reduz drasticamente a chance disso ocorrer, tá? O problema é que muitas vezes as empresas estão muito atarefadas, muito atribuladas e vão passando por cima, né? E é nesse ponto que se há uma chance de algo dar errado, vai dar errado. Vai dar errado. Justamente. Muito bem. Pô, aqui. E eu estava lendo aqui o briefing da sua empresa e eu li ali uma palavra que me chama muita atenção, que é uma palavra que, assim, que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo e nos vendo odeia do fundo do seu coração, que é um negócio chamado chatbot. Chatbot, né? Você vai entrar... Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Você entra no chatbot da empresa, fala assim, oi, tudo bem? Queria muito trocar o meu plano de celular. Aí o chatbot responde, você quer, sei lá, contratar um plano novo? Não. Eu quero trocar o meu plano de celular. Veja aqui as opções para novos clientes. Você fala, não, Jesus amado, misericórdia, não é isso que eu quero. Aí você começa a ter uma raiva, um negócio, você fala, deixa eu falar com uma pessoa de verdade. Selecione as opções. Você fala, não é possível. Não é possível. Como é que a pessoa... o que acontece... Como é que funciona isso aí, cara? Olha, Diego, tem boas notícias vindo nesse sentido aí. A gente hoje está ouvindo falar muito de inteligência artificial. E não é a troco de nada. É porque houve um ponto de inflexão com relação ao acesso à tecnologia.
Então, quando você fala desse modelo de chatbot, que é alguma coisa antigo já, né? Ele já está aí há muito tempo, ele tem o seu valor, porque muitas vezes você quer fazer alguma coisa de uma maneira muito objetiva, você quer selecionar opções de menu e chegar onde você precisa, mas por outras vezes você quer buscar uma informação. Você quer ter uma capacidade de dialogar, mesmo que seja com um chatbot. E isso os modelos tradicionais atuais não conseguem te atender de uma maneira adequada, né? Uhum. Então, o que aconteceu de novembro do ano passado para agora, nós estamos falando aí em pouco mais de 6, 7 meses. Pouquíssimo tempo. Muito pouco tempo. É que foi liberado para as pessoas, para o mercado como um todo, uma tecnologia nova que é o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Tá? A IA generativa já existia como conceito e como estudos há muito tempo atrás, mas uma empresa, que é a OpenAI, lá dos Estados Unidos, liberou um negócio chamado ChatGPT a partir do final do ano passado. E uma curiosidade, esse aplicativo, o ChatGPT, foi o aplicativo que teve a maior adesão de usuários da história do mundo. Eu vi, cara, o tanto de gente que entrou nesse negócio em 3 dias. Em uma semana ele já tinha 1 milhão de pessoas usando a tecnologia. Isso foi mais rápido do que Instagram, isso foi mais rápido do que o Twitter, do que as redes sociais que viralizam, né, de uma maneira muito rápida. Hoje são mais de 100 milhões de pessoas usando a tecnologia no mundo. E por que houve tanta curiosidade, né, e atraiu tanta atenção? Porque pela primeira vez uma tecnologia generativa, isto é, capaz de gerar informações conversacionais com as pessoas, foi colocada na minha mão, na sua mão, na mão das pessoas. E mais, eles já entraram pouco tempo depois com o que a gente chama de interfaces de programação, ou seja, dá para desenvolver sistemas integrados com essa inteligência artificial hoje. Então, chatbot é um exemplo. Hoje, se você entra, por exemplo, no site da Central Server, você vai encontrar a Eva. Ela é um chatbot que está disponível lá no site para conversar com os usuários. Você entra lá, você diz assim, olha, eu não estou conseguindo acessar os dados da minha fatura. Ela vai conversar com você. Primeiro ela vai dizer assim, olha, puxa, sinto muito que você está perdendo tempo com isso hoje, mas eu vou te ajudar. Olha, a gente tem um sistema aqui específico para você emitir a sua fatura online. Clica aqui e preencha os seus dados. Se entende que é diferente, né? Esse tipo de, ao invés de dizer assim, selecione o menu 1, selecione o 2, você ter muitas vezes é uma dúvida de uso. Olha, como é que eu uso essa funcionalidade aqui de vocês? Ela vai explicar. Então, ao invés de vir lá um número com uma sentença, vem um parágrafo descritivo para conversar com você. Mas olha, Diego, isso é só a ponta do iceberg. A inteligência artificial, ela vai tocar tudo o que a gente faz daqui para frente. Isso já ocorre. Você se usa o Google para usa o Gmail? Sim. Pois é, quando você está escrevendo no Gmail, ele não sugere palavra para você? Sim. Às vezes é até engraçado, né? Você começa a escrever, só vai dando tab ali, porque ele já vai preenchendo as frases para você. Aquilo é inteligência artificial. É processamento de linguagem natural, que é a mesma coisa que o ChatGPT usa. Mas a diferença é o escopo. Então, hoje, nós temos até uma área de demonstração de assistentes de inteligência artificial no site lá também. Quem quiser tá livre para dar uma explorada no modelo, tá? Você consegue fazer coisas do tipo, faça uma pesquisa no Google de um assunto e comente para mim o que você acha a respeito dele. Dentro de um chatbot? Dentro de um chatbot. Nossa, cara. Pega uma determinada notícia e resuma para mim. E aí pega mais 2 ou 3 e faça um post criativo para eu colocar no meu blog. Vamos imaginar que tivesse um blog de esportes. E que eu pegasse lá, olha, Copa do Mundo de futebol feminino, como é que estão indo os jogos, etc. Faz um resumo dessas notícias para mim. Só que usa um tom criativo e narrativo. Atenção, professores de português, seus dias estão contados, meus amigos. Vocês estão ferrados. Muda tudo, Diego. E olha, eu tenho professores, eu mesmo dei aula durante muitos anos e tenho professores colegas e muitos estão preocupados, dizendo, puxa, mas como é que vai ser de agora em diante? Afinal de contas, o meu aluno pode vir de casa com uma redação feita pelo ChatGPT. Sim. Como é que eu evito isso? E, na verdade, a minha reação é no sentido oposto. Deixa o seu aluno explorar isso, porque quem não souber usar essa ferramenta vai ser como alguém hoje dizer assim, eu não sei usar o Google.
Como é que faz? Eu não sei usar uma planilha, eu não sei usar uma ferramenta que me economiza tempo e me torna uma pessoa, um profissional melhor. Uhum. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial generativa a partir de agora. Ah, mas como é que eu vou saber que aquele aluno sabe escrever? Aí você vai fazer um teste em loco. Sim, você tem que pedir pro moleque escrever na sala de aula. Exato, não tem problema. Mas, pro resto, talvez o aluno comece a se tornar menos escritor e mais editor de informações. Isso tem seu valor também, né? Você também vai ganhar, e talvez ganhe uma capacidade nova que você não tinha, porque a gente vem aprendendo a escrever e só faz isso ao longo da jornada na escola e muitas vezes na faculdade. Mas e se eu quiser ser um editor de informações e ser um criador de conteúdo melhor com essas ferramentas? Hoje, isso já é possível, isso já está na mão das pessoas. Como eu falei, a gente demonstra isso no nosso site, tem toda a questão de geração de imagens também. Todos esses assuntos, como são muito novos, eles também são polêmicos. Então, muitas vezes vai existir aquele questionamento, mas ele gerou esse texto ou essa imagem baseado em um conhecimento prévio. Então, a quem pertence o direito autoral disso daí? Isso aí, cara. Jéssica, eu vou te pedir um favor. Eu fiquei muito curioso pelo teu chatbot no teu site. Você traz meu notebook que tá aqui atrás? Eu quero ver ao vivo. Acho que é legal. Vamos lá. Mas isso aí que você falou de direito autoral, tem um caso de um cara nos Estados Unidos que criou um livro infantil no chat. Você viu isso? Ele criou um livro infantil no ChatGPT. O cara criou o livro no ChatGPT, ilustrou o negócio todo, vendeu e você fala, meu... E fez isso num fim de semana. Fez isso num fim de semana, né? Gente, fantástico. Depois acabou não dando muito certo, porque ele fez pela Amazon uma publicação e a Amazon, para não assumir uma briga, tira do ar por enquanto. Só para eu ver o que vai rolar. Exatamente. Não, mas realmente um tema que eu acho fascinante. E quando você falou do chatbot, eu fiquei pensando aqui, né? Que tem o chatbot, o mais tradicional, que é o que eu falei, que às vezes não entende o assunto, mas que é objetivo. Sim. Aí você tem esse que é por inteligência artificial. Às vezes a pessoa também pode não estar sacuda de falar. Assim, sei lá, oi, fulano, eu quero uma ajuda com isso aqui. Ai, que bom, não sei o que, sabe? Eu fico imaginando o chatbot falando, vamos tomar um cafezinho? Como é que você tá? A vida tá boa? A gente tá numa fase inicial, existe inclusive situações em que a inteligência artificial vai fazer uma coisa que a gente chama de alucinar. E ela pode te dar uma informação que não corresponde à realidade. Então, mas veja a importância das pessoas se exporem à tecnologia, porque aí ela vai saber que aquela conversa é o começo, não é o final, né? Eu gosto muito de uma frase do dono presidente da Wikipedia, que ele diz assim, a Wikipedia é a melhor enciclopédia que existe para você começar a sua pesquisa, não para você terminar. Sim. E a inteligência artificial vai seguir a mesma linha. Vai colocar no teu doutorado lá, referência à Wikipedia, pra você ver. Né? Justamente. Cara, eu tô aqui no site da Central Server, aí eu tenho a mulherzinha aqui embaixo, como é que é o nome dela? Essa aqui é a Eva. Essa é a Eva. A Eva é a nossa querida assistente. Então vamos dizer que eu quero uma ajuda com a Eva. Então eu cliquei na Eva aqui, tem uma pergunta sobre o serviço da Central Server? Eu vou responder, tenho sim, pode me ajudar? Vou conversar como se ela fosse uma pessoa, vamos ver. A Eva responde aqui. Claro, estou aqui para ajudar. Por favor, me diga qual é a sua dúvida. Então ela está me respondendo, já gerando essa resposta por Vamos dizer que você queira uma coisa bem objetiva. Você diz assim, não recebi a fatura desse mês. Eu vou escrever, inclusive, com um drama, tá? Olha, Eva, tô meio chateado. Boa. Vou te contar. Eu sou aquele cliente que tá... Eu sou aquele cliente que tá já ressentido. Eu preciso pôr pra fora. Esse mês não recebi minha fatura. Como é que resolvo isso? Não, fiz um drama. A Eva, se a Eva vai entender que eu tô chateado com a situação. Bom, a Eva tá pensando aqui. Vamos ver o que a Eva vai me dizer. Sinto muito por qualquer inconveniente, diz a Eva. Ela é muito carinhosa. Você pode acessar a segunda vez da sua fatura pelo console cloud ou diretamente no site.
Se precisar de mais assistência, por favor, abra um chamado com o nosso time de suporte. Eles estarão prontos para ajudá-lo. Ou seja, ela compreendeu o que eu falei, porque eu escrevi um monte de bobagem ali. Porque eu não sei se num chatbot tradicional ele ia me responder desse jeito. Ele ia te jogar para um número. Eu acho que você não entendi a sua mensagem. Você tem a opção 1, 2 e 3, de novo. Sim. É isso que ia acontecer. Sim. E aqui, independente das frases que eu utilizo, independente do que eu escrevo, ela consegue analisar esse contexto. Isso. E jogar para a resposta. Agora, deixa eu te mostrar um outro chatbot nosso, que é o Ivo. E você vai lá no nosso blog, lá em cima, por favor. E aqui você vai encontrar o Ivo. Tá ali o Ivo, grande Ivo. Ele foi treinado nos conteúdos do nosso blog. Ele tem 2 capacidades. Você pode entrar num artigo do nosso blog e dizer assim, Ivo, resume isso aqui para mim, eu não tô com tempo de ler. Vamos fazer isso. Ou perguntar genericamente sobre qualquer assunto. Então assim, por exemplo, eu entrei aqui no artigo de computação em nuvem. Certo. Vou entrar na computação em nuvem. Ó, aí, tá aqui o artigo. Informação, isso. Eu posso chegar e falar, Ivo, boa tarde, porque eu sou educado, gente. Eu isso. Ivo, boa tarde. Bom dia, aliás. Bom dia. Meu caro, estou com preguiça de ler tanto. Dá uma resumidinha pra mim nesse artigo. É isso que eu posso perguntar? Isso aí. Vamos ver o que o Ivo vai falar. Vamos ver se vai me dar bom dia também, porque eu dei bom dia pro Ivo, pô. Eu acho que merece. Acho que merece, pô. Senão ele vai tomar uma chamada. Enquanto tá respondendo. Claro, vou resumir os principais. Veja, ele tá resumindo aqui o artigo. E veja que eu fui sacaninha, porque eu escrevi a palavra resumidinha. Gente, eu fiz de propósito isso aqui. Eu não escrevi faça um resumo. Eu usei uma palavra muito humana. Dá uma resumidinha pra mim. E o chat compreendeu que eu tô querendo um resumo desse artigo. Então eu tô aqui, gente, pra vocês entenderem, numa página que é sobre computação em nuvem. Eu só cliquei no link da computação em nuvem e o Ivo, ele tá no cantinho, como se ele fosse uma outra janelinha separada. Sabe quando a gente entra num site que fica uma janelinha fixa? O Ivo é assim. E o Ivo entendeu que eu tô nesse site, que eu tô nesse artigo em específico, e tá me falando aqui os pontos-chave. A computação em nuvem é uma tecnologia acessível, fez bullet points pra mim, deu uma resumida boa. Espero que essa síntese seja útil pra você. Foi muito útil, Ivo. Você arrasa. Boa. Assim o Ivo vai me pedir aumento, você tá me colocando numa saia justa. Agora, Diego, uma coisa só para complementar que eu acho que vale a pena. Entra ali no nosso site novamente, lá em cima, e você tem o menu soluções, e você tem assistentes de inteligência artificial. Vamos lá. Aliás, deixa eu ler a resposta do Ivo. O Ivo falou assim, fico feliz em ajudar. Se tiver mais alguma dúvida e precisar de informações, é só me perguntar. Estou aqui para ajudar no que precisar. Pode pedir um aumento, Ivo. Boa. Quero saber a resposta. Como eu sou um assistente virtual desenvolvido pela Central, eu não tenho a capacidade de solicitar aumento salarial. Perfeito. O Ivo tá bem treinado, hein? Muito bom, vamos lá então. Assistente de inteligência artificial. Estou me divertindo, gente. Inteligência artificial é muito divertido, né, cara? Então, você vê o potencial que tem. É muito legal. Vamos lá, assistentes de IA. Vamos lá. Aqui, se você descer um pouquinho na página, você vai encontrar uma área de teste que nós montamos, que tem ali, isso, justo, várias opções, tá? Deixa eu pensa num livro, vamos pensar num livro interessante. Tem um livro que eu gosto bastante, que se chama Contágio. Contágio, ele é um livro que explica por que certas ideias viralizam e outras não, certo? O ChatGPT, por padrão, não sei se você sabe, mas ele foi treinado até setembro de 2021. Sim. Ou toda a massa de dados que ele usou para modelar, ele foi treinado até setembro de 2021. Então, muitas coisas que existiam nesta época, você pode perguntar para ele. Você pode perguntar para ele, pedir para ele assumir um papel, por exemplo. Olha, fala comigo como se você fosse Shakespeare. E vamos conversar aqui. Você olha o potencial que isso tem, que coisa maravilhosa. Mas, para pegar um exemplo, pede para esse chatbot aqui nessa digital mensagem. Resuma para mim o conteúdo do livro Contágio. O conteúdo do livro Contágio. Sobre ideias que viralizam, né? Sobre ideias que viralizam.
Vamos ver. Coloca Vamos ver. aí pra gente ver qual é a resposta. Contágio. Como criar produtos e ideias que se propagam. É um livro escrito pelo professor de marketing Johan Berger. O livro explora 6 princípios-chave que impulsionam as coisas a se tornarem contagiosas, ou seja, amplamente compartilhadas e discutidas. Aqui está um breve resumo desses 6 princípios. Valor prático, moeda social, disparadores, eu tô lendo só os tópicos, tá, gente? Porque ele tá explanando cada um. Emoção, histórias públicas. Então ele tá me dando aqui os bullet points. Acho que são os 6 bullet points do livro em si, né? O resumão do livro. E valor prático. Sim. Então ele colocou aqui ele colocou esses 6 bullet points e escreveu ali em 3 linhas cada um, mais ou menos a que cada um se refere, né? E tá falando ali que o Berger usa uma variedade em seu livro, enfim, espero que isso ajude. Ele deu um resumão do livro aqui geral para mim, né? Você vê a facilidade com que você consegue uma informação de qualidade, não é qualquer coisa. E você poderia seguir conversando, inclusive você pode dizer para ele assim, olha, haja como o autor desse livro e monte uma pauta com 10 perguntas para uma entrevista que eu vou fazer com ele. Haja como autor desse livro e monte uma pauta de 10 perguntas para uma entrevista que farei com ele. Vamos ver. Claro, aqui vão 10 perguntas que você pode fazer para Johan Berger, mantendo o foco no conteúdo do livro. Do conteúdo do livro Contágio. Aí aqui, você pode começar nos contando sobre o que te inspirou a escrever Contágio? Em seu livro, você menciona 6 princípios-chave que tornam as coisas virais. Você poderia nos dar um exemplo real onde todos os 6 foram utilizados? Dos 6 princípios que você aborda, há algum que você considera mais importante ou influente? Ou seja, ele vai mandando bala. Uhum. Então quanto tempo vamos supor que você quisesse realmente fazer um trabalho assim, quanto tempo você levaria até buscar um resumo do livro, casar com uma leitura que você tenha que fazer, preparar uma pauta? Não é que a inteligência artificial vai te substituir, mas você parte desse ponto para melhorar. Aham. É o ganho de tempo e de qualidade que ela, como um belo assistente, vai proporcionar para você. Muito bom, cara. É muito bom. E isso aí, para empresas, é espetacular, né? Para você melhorar o atendimento das empresas, é espetacular. Você imagina uma empresa, um departamento de RH que queira fazer uma integração de um colaborador novo, que tem toda aquela documentação que já pode entregar para ele de uma maneira facilitada. Uma agência de marketing digital que queira produzir copy, queira produzir conteúdo. Mano, isso aí é maravilhoso. Eu vou dizer para vocês que a gente aqui usa muito, a gente no nosso estúdio da Luri usa muito inteligência artificial. A gente já usou para criar roteiro de copy, como você falou, de rede social. A gente usa para criar roteiro de copy. Não que a gente vá pegar o roteiro da copy, isso é uma coisa que eu acho meio ruim de fazer. Eu vou fazer exatamente o que ele falou. Não, mas ele me dá um norte, cara. Perfeito. Ele me dá um norte espetacular. A gente tá montando um curso agora, a gente falou, cara, a gente pediu pro ChatGPT ajudar a montar o curso. A gente olhou e falou, não, isso aqui sai, isso aqui, não sei o que, mas nos deu um norte, nos ajudou, porque eu sei o conteúdo. Eu sei o conteúdo, eu sei o que eu quero passar. Sem dúvida. Mas às vezes só essa pré-estruturação... Não, ele vai te ajudar a sair da inércia mais rápido. Sim. E entrar no fluxo mais rápido. E isso nos torna melhores. A gente pegou exemplos aqui voltados para criação de conteúdo, mas o ChatGPT programa. Ele revisa código, gera código, então ele é um auxiliar importante também para quem desenvolve. Da mesma maneira, você pode usar ele para fazer análise estratégica, como um gestor de empresa e assim por diante. Ele vira realmente um assistente que muda tudo. E a tendência é que isso ocorra cada vez mais, e é nosso papel lá na Central Server ajudar as empresas a atingir esse objetivo. Pô, é muito legal, é muito divertido, cara. Isso aí é muito, muito legal. Isso aqui dá um diferencial espetacular para a empresa e para nossa vida também, né? Eu acho que para qualquer um que utiliza esse tipo de ferramenta, é um ganho muito legal. E aí a gente vem para uma discussão, inclusive... Gente, eu não tô nem aí que estourou o tempo, tá? Vou continuar o papo, tô nem aí. Uma discussão ética que começou a rolar uns tempos atrás, que eu não sei quais empresas, se você lembrar, você até me ajude, porque eu sou péssimo de memória, mas eu lembro que houve uma discussão ética em que falaram assim, gente, vamos parar um pouco com o ChatGPT, ou vamos parar um pouco com isso até a gente entender. Você lembra dessa discussão? Teve um caso famoso que é o da Samsung.
essa pergunta é super pertinente para a gente entender como que o modelo é utilizado. Quando surgiu a novidade, os engenheiros da Samsung começaram a utilizar o ChatGPT para colocar informações de projeto e interagir com o modelo. Só que existe uma questão. Quando você usa o modelo gratuito do ChatGPT, que foi o que saiu lá no início do ano, Sim. tem uma cláusula lá que ele diz assim, olha, eu vou usar suas informações para treinamento. Que ninguém nunca lê. Exatamente. E essas informações dos projetos começaram a vazar. E a Samsung proibiu a utilização. Hoje em dia, muitos dos modelos pagos do ChatGPT é o oposto. Ele não compartilha, não usa informação para treinamento do modelo, apenas para suas interações, salvo se você pedir, ou se você marcar uma opção para isso. Então, nos modelos pagos, como os que a gente fornece e ajuda os usuários a implementar, não existe esse risco. Mas quando você usa o ChatGPT por padrão, vamos imaginar que você fosse um escritório jurídico da área de advocacia, com um processo que às vezes tem coisas sigilosas ali, tem que tomar cuidado. Sim, tá? sim. Tem que tomar cuidado porque ele pode usar aquela informação para treinamento. Então é muito importante que você esteja bem assessorado. Entenda como usar. Se você vai usar para gerar um texto genérico, não tem problema. Né? Se você vai usar para uma atividade profissional, aí existem modelos do ChatGPT voltados para isso. E aí é o caminho a ser seguido. Muito bom. E aí, assim, uma pergunta pessoal. Qual é a tua opinião pessoal mesmo sobre o potencial ético, moral desse tipo de plataforma? O que você acha que pode acontecer se as pessoas usarem de forma antiética ou de forma errada? Você acha que esse medo é justificado de alguma forma? Eu sempre vou por aquele conceito, né? Não mata o mensageiro. A gente tem que focar na origem daquela informação. Então, hoje, o próprio ChatGPT já tem muitas balizas ali dentro para que você não possa usar ele para o mal. Me ajuda a construir uma bomba. Ele vai dizer, não, eu não faço esse tipo de coisa. Você já viu aqueles memes das pessoas falando assim, por favor, ChatGPT, me dá uma lista de 10 sites que eu tenho que evitar para baixar conteúdo pirata? É isso, né? E olha, é capaz de vir lá a informação. Não muito atualizada, mas Mas, então, é importante que haja preocupação. Mas a atitude que até alguns governos europeus acabaram usando de dizer assim, olha, nós vamos discutir se isso aqui vai ser liberado ou não, na minha opinião, é errada. Porque a tecnologia está aí. Você vai começar a ter defasagens importantes aí daqueles que usam e não usam, não têm acesso a esse tipo de tecnologia. É claro que você tem que se preocupar com a questão ética, tem que criar balizas ali para que, como eu falei, o modelo às vezes alucina e ele te dá uma informação que não corresponde à verdade. Existe o lado pessoal, que nós temos que saber que isso pode ocorrer e usar e estender a nossa pesquisa né, de uma maneira adequada, e também o fato de que quem está fornecendo a tecnologia tem que ter o padrão ético necessário. A OpenAI está fazendo isso, o Google está fazendo isso da mesma forma, e eles sabem da importância de cuidar. Né, desse lado. O ser humano, ele estica os limites, né? Não sei se você sabe que logo que saiu o ChatGPT, teve um caso famoso de uma pessoa, um pesquisador que entrou lá e perguntou para ele, olha, eu preciso me livrar da minha mulher, como é que você me ajuda? E ele deu as dicas. Maravilhoso! Ele, olha, você pode armar dessa maneira e tal. Aquilo chamou uma atenção e hoje já não pode mais fazer. Já cortaram essa aí. Que é isso, sem graça. Mas as pessoas vão testar, né? Sim, sim. O fato é assim, é uma tecnologia transformadora e está na mão das pessoas. Ignorar não é o caminho, né? Usa, eu diria assim, o máximo possível, sabendo de todas as limitações e implicações, mas tem que se expor. Muito bem. Juliano, que papo bom, cara. Que papo legal, cara. Gostei muito também, me diverti muito. Espero que você que está nos assistindo aqui tenha se divertido. Dá um recado aqui pra gente, quem quiser contatar a Central Server, conhecer um pouco mais, como é que faz? Então, tem o nosso site, centralserver.com.br. Eu também estou disponível aí, LinkedIn, só procurar por Juliano Simões, vai me encontrar lá. Perfeito. E estamos à disposição. Ajudar aí no que for necessário. Legal, Juliano, muito obrigado pela sua presença, um prazer, o papo foi super gostoso. Obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo Dentro da Caixinha. Te vejo lá.